Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como foi o meu processo para poder sair aí dirigindo. Hoje eu consigo dirigir, resolver minhas coisas, levar meu filho para a escola, passar na show, tudo. Então eu vou te contar aqui como é que foi esse processo. Já dou um spoiler aí, tá? Eu cheguei a ficar 2 anos com a carteira, com a CNH, já tinha tirado 2 anos com a CNH no bolso, sem coragem de sair por aí para resolver as coisas, tá? Pegava o Uber ali para ir ali resolver um negócio, porque eu não tinha coragem de pegar o meu carro e ir. Eu já sabia como dirigir, mas estava com medo. Vou contar para você nos detalhes como é que isso aconteceu, o que eu fiz para conseguir vencer isso, tá? E todo esse meu processo, ele se resume em 3 passos. E aí nesse vídeo, ao longo deste vídeo aqui, destrinchando, eu vou contando aí para você sobre esses 3 passos, como que eu consegui vencer aquilo ali, coisas que muitas vezes estão no nosso subconsciente e a gente não observa, tá achando ali que não consegue um negócio, tá travado em alguma coisa, mas o subconsciente está trabalhando contra, porque a gente está fazendo alguma coisa ali errada. E eu especifico e conto tudo isso para você nesse vídeo, então fica até o final. Enquanto eu estou aqui me maquiando, eu vim conversar com vocês, só para vocês entenderem o contexto, né? Hoje é uma segunda-feira, eu trabalhei aqui no computador, dei uma assistência ali com as minhas crianças e agora eu tô me arrumando porque eu tenho que levar meu filho pra escola. Agora, nesse segundo período do trabalho, eu vou trabalhar do carro ou algum coworking. Mas então, o que eu queria falar com vocês, aproveitando aqui esse tempo, vim contar sobre a minha experiência de quando eu comecei a dirigir. Por quê? Eu recebi alguns comentários, né, perguntando sobre, e nessa época eu também queria muito saber as experiências das outras pessoas, me inspiravam demais, que a gente acaba aprendendo alguma coisa ali, né, pegando alguma ideia. E aí o que eu quero falar para vocês. A parte manual, eu dirigi carro manual por um bom tempo, né, hoje que eu tô com o automático. No vídeo aí vai parecer que tá brancão, tá, mas é só a câmera, viu, gente, aqui não tá não. Então, quando eu comecei a dirigir, eu fiquei com carro manual por um bom tempo, né? E o que acontece? Eu tirei a minha carta e eu fiquei 2 anos sem ter coragem de sair por aí dirigindo. Não ia para lugar nenhum. Fiquei 2 anos assim. Por quê? Por causa do medo. E por que eu tinha medo? O meu medo era o trânsito. Não era dirigir em si. Era lidar com o trânsito. Estar dirigindo ali, lidando com o trânsito. A parte manual, passar marcha, não deixar o carro morrer, essa parte ela não é tão difícil assim, porque é uma questão de repetição. É prática, treino, repetição. Então, é só você repetir várias vezes. Por que eu fiquei 2 anos sem ter coragem de sair por aí? E me fazia muita falta, né? Porque o que me estimulou a querer saber dirigir, né? Aprender a dirigir, o que me estimulou foi a necessidade de... Quando a gente tem criança, né? A gente tem que ir no sacolão uma vez na semana, não dá para fazer a compra de uma vez pro mês, porque as coisas estragam, o congelador não cabe carne pro mês, então você tem que ficar indo no açougue mais vezes, e hoje em dia eu uso meu carro até para levar meu filho na escola, né? Então, para vocês verem. Aí eu vou dar uma ajeitada nessa luz, viu, gente? Porque, sei lá, parece que tá dando um contraste muito grande. Melhorou. Tava dando um contraste muito engraçado. Mas então, aí, hoje eu uso o carro assim demais. É uma necessidade, né? A gente que tem filho tem um monte de coisa para resolver. E é complicado, né? Você pegar Uber ou ônibus com criança, né? Criança pequenininha. Então, eu tinha essa necessidade, eu precisava aprender a dirigir. Eu fiquei 2 anos sem ter coragem. Medo do trânsito. Porque é assim, ó. Se eu tenho que aprender que eu não posso deixar o carro morrer, o que eu faço? Eu vou treinando, praticando com alguém do lado, me ensinando, né? Até eu conseguir não deixar o carro morrer. Então essa parte é simples, é repetição mesmo. Tem alguém para te auxiliar ali do seu lado e você treina. E treinar aonde? Eu treinava em um condomínio fechado. Lá não era proibida a entrada, né? Mesmo não morando lá, eu podia entrar. Então, e era perto da minha casa. Então eu ia treinar nesse condomínio 100% parado. Não tinha outros carros. Então eu podia treinar tranquilamente lá. Se eu deixasse o carro morrer, qualquer coisa do tipo, não tinha problema, não tinha outros carros ali. Então servia para eu ficar treinando, praticando. Mas na hora de ir para a avenida,
eu não tinha coragem não, eu tinha medo, porque você tem que lidar com os outros carros, então meu travamento era esse. Como que foi o processo para eu desbloquear isso? Olha só, foram etapas. Primeira etapa, aprender a ter o controle do carro, que você treine em uma rua tranquila. Então, a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é ter o controle do carro. Olha isso aqui, meu irmão falava para mim assim, meu irmão experiente falava assim para mim, Márcia, quando você souber dirigir, você vai ver. Eu falava para ele, nossa, é muito difícil passar marcha, porque eu tenho que pensar na marcha, eu tenho que pensar no meu pé, eu tenho que pensar não sei o que, eu tenho que prestar atenção lá na frente, no farol, tudo. Aí ele falava para mim, Márcia, você vai ver, quando você souber dirigir, vai treinando, treinando. Quando você souber, quando você tiver praticado muito, a marcha vai ser seu braço, a marcha vira seu braço, é como se fizesse parte do seu corpo. Dito e feito. Tendo prática, depois que eu fiquei tendo prática dirigindo carro manual pelas avenidas, eu não tinha que ficar pensando, primeira, segunda. Não, é assim, ó, tô dirigindo, foi, nem tô vendo o que eu tô fazendo aqui, ó. Sabe, vira automático, você sente que o carro tá pedindo marcha, você só passa, você não pensa não. É impressionante, gente. Então, primeiro passo é praticar em rua mais parada, rua assim bem paradinha, tranquila. Porque você vai errar e não vai ter problema, né? Não vai bater em nenhum carro vai bater em você. Então, o primeiro passo é este. Segundo passo. Qual foi o segundo passo que eu fiz? Depois que eu já sabia tudo isso aí e eu tinha o controle já do carro, eu fiquei ainda 2 anos parada porque eu fiquei com medo de ir para a avenida. Fiquei 2 anos sem usar mesmo o carro, dirigir para ir resolver as coisas, né? Precisava sair para resolver as coisas e não tinha coragem. Porque eu estava com muito medo da avenida, dos outros carros. Eu já tinha um controle sobre o carro, mas eu estava com medo, sabe, de lidar ali na avenida. É assustador, né? Você entrar numa avenida, eu moro em São Paulo, tá? Zona Sul aqui, bem movimentada. Então você entra na avenida, é um carro passando aqui, outro aqui, a moto quer passar também, sabe? Dá um nervosismo isso, gente. Outra coisa também é a sinalização, né? Você não tá acostumado com ficar reparando o farol e ficar vendo que a rua ali não pode entrar, que a faixa aqui é sua, e aí você tá numa faixa, mas você tem que trocar, você tem que passar para outra faixa. Então muda nesse quesito, né? O que que eu fiz? Eu fui treinar lá para 2 da manhã. 2 da manhã, porque tem pouco carro na rua, muito pouco, né? Então, assim, eu passo pela experiência do trânsito, mas com poucos carros, para ser gradual, porque senão você já é jogado na fogueira de uma vez, igual na autoescola, quando me colocavam na avenida. Nossa, eu tinha pavor. Aí eu esqueci até o que tinha que fazer, de tanto pavor que eu ficava. E aí, eu fiquei, em torno de 2 da manhã, eu ia com meu esposo me ajudava, né? Estava ali ainda observando, eu andava, dirigia ali 2 da manhã. Então eu passava um caminhão, passava uma moto, mas tudo um pouco menor de quantidade. Aí vinha a necessidade de trocar de faixa, aí eu treinava a trocar de faixa, como é que eu tenho que olhar para poder conseguir trocar, etc. Então, fiquei mais ou menos ali 1 semana, eu já sabia dirigir, né? Então, esse processo foi mais rápido. O processo mais demoradinho é você pegar o controle do carro. Você tem que repetir, repetir, repetir. Que é mais ou menos 1 mês. Se você for todos os dias, 1 horinha todos os dias, num condomínio perto da sua casa, em 1 mês você tá hiper, mega craque. Até menos que isso, tá? Vai do período que você repete. Então, ali no 2 da manhã, eu peguei prática nisso. Quando eu consegui pegar a prática ali na avenida, o que que eu fiz? Eu fui treinar em outro horário. Foi gradual, né? Ah, beleza, vim aqui 1 semana, 2 da manhã, consegui entender como é que funciona, tô tranquila, tô conseguindo ficar aqui dentro da minha faixa, não sair aqui da minha linha, tô conseguindo observar os sinais, quando passa uma moto do meu lado eu não tô me assustando tanto, me acostumei com isso e com aquilo. Então agora eu vou aumentar um pouquinho o nível. Na semana seguinte, o que que eu fiz? Eu fui de dia para a avenida, mas sem ser aquele horário de trânsito intenso, né? Sem ser aquele horário de pico, sabe? Fui e tava menos pior. Aí o que que eu fiz? O desafio começa pouco, né? Quando era 2 da manhã, eu andei bastante aqui em São Paulo, porque tava tudo bem parado, tava mais tranquilo. Então eu andei em muito espaço.
Quando foi para treinar de dia, eu fiquei com um pouquinho de medo. Então, o que que eu fiz? O meu desafio, eu pensei assim, eu vou sair aqui da minha casa, eu vou ali no condomínio do lado, tinha um açougue lá, eu vou ali no condomínio do lado, sozinha, sem ninguém do meu lado. Eu vou ali, porque para pegar essa segurança aí você precisa, assim, se você já sabe, tá faltando é segurança, pegar a segurança, confiar em você, aí é melhor sem alguém do seu lado, tá? Porque senão você nunca perde essa insegurança. Aí eu fui sozinha nesse condomínio, bem pertinho de casa, assim, 5 minutos de carro só. Ah, vou ali no condomínio, o desafio vai ser esse. Fui no condomínio, peguei açougue, voltei para casa. No dia seguinte, de novo, saí da minha garagem, fui no condomínio, comprei açougue. Pronto, 2 dias. Fiquei tranquila, falei, caramba, eu consigo sair daqui da minha casa e ir ali no condomínio, maravilha. E sozinha, nossa, a sensação, quando você já aprendeu a dirigir de fato e falta segurança, a sensação de você estar sozinho dentro do carro é muito gostosa, sabe? Aí sim traz a segurança. Porque quando tem alguém do seu lado, você sempre tá achando que tá precisando de ajuda daquela pessoa. Às vezes você nem tá mais, mas a sua consciência acha que precisa. Então, se a pessoa não tá ali mais, acabou. Aí, numa emergência, você precisa sair com o carro, a pessoa não tá ali do seu lado, você vai experimentar essa sensação nova de estar sozinho no carro, entendeu? Então, fui para esse condomínio sozinha, 2 dias. No terceiro dia, o que que eu coloquei? Eu coloquei o desafio para ir no shopping. Tinha um shopping não muito longe da minha casa, era um pouquinho mais longe do que ir nesse condomínio, mas ainda era perto, né? Era mais ou menos uns 10, 15 minutos de carro só. Aí eu fui nesse shopping e foi uma experiência assim legal. Eu estando sozinha, de ter que entrar no shopping, procurar uma vaga para estacionar. No começo eu pegava vagas fáceis, tá? Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês: quando eu comecei a dirigir, eu não sabia fazer baliza ainda e tá tudo bem, dá para sair por aí sem saber fazer baliza. Eu conseguia dirigir em vagas, eu conseguia estacionar em vagas fáceis que não tinha carro do meu lado, ou vagas de frente, né, que eu entro de frente. Então eu ia no shopping, eu procurava uma vaga fácil, simples assim. Quando eu ia na rua, eu procurava uma vaga fácil. Às vezes eu precisava deixar o carro até mais longe, porque a vaga que tinha perto do lugar que eu tinha que descer era uma vaga difícil, era uma baliza. Aí eu tinha que ficar dirigindo, procurando uma vaga fácil. Aí o meu carro ficava um pouco longe de onde eu ia mesmo, mas tá tudo bem, eu não ligo assim, tá tudo bem. Quem é muito experiente de dirigir quer estacionar o mais perto possível de onde vai, né? Mas para mim, a sensação de dirigir, chegar no destino que eu precisava, estacionar um pouquinho longe para ter que andar a pé assim um pouquinho, porque a vaga estava longe, tá tudo bem, eu tinha chegado no meu destino. Teve uma vez que eu precisava ir fazer um exame em um laboratório e eu ainda não tinha coragem de dirigir, eu estava nesse processo, né? Eu não tinha coragem ainda de dirigir sozinha para ir resolver alguma coisa. Eu já sabia dirigir, eu já sabia dirigir de forma manual, eu estava no processo ainda de ir treinar na avenida, não tinha ainda conseguido. E aí eu tive que pegar um Uber para poder ir para esse laboratório. Às vezes tinha lugares que eu pegava ônibus, mas para esse laboratório eu peguei um Uber. E eu lembro, que eu sentava no banco de trás do Uber, eu ficava olhando assim a avenida, e ficava assim, nossa, até que tá tranquilo. Se eu tivesse vindo com o meu carro, eu podia estar dirigindo agora. Tá tranquilo. E economiza mais, viu, você sair com o seu carro. Porque quando eu saio com o meu carro, na maioria das vezes eu estaciono na rua mesmo, vaga gratuita. É muito raro eu pagar estacionamento. Então só gasto combustível. O combustível é tão baratinho assim, comparado com o preço de Uber, né? Uber você vai num lugar ali que é 15 minutos, é uns R$ 30 que você paga só para ir, mais uns 30 para voltar, já vai 60. Ou se você vai de ônibus, você não gasta quase nada, só que você tem que andar até o lugar para pegar o ônibus. Pega o ônibus, pega o metrô, anda até o lugar que você vai, né? Então o trajeto não fica tão confortável, não fica tão prático. Aí quando eu tive essa segurança de ir resolver as minhas coisas e fazer um exame com o meu carro, gente, foi sensacional, a sensação é maravilhosa. E é tudo gradual, viu? Então, o que eu falo para você? Primeiro passo, treine de forma repetitiva em lugar hiper mega tranquilo para você pegar a prática, a segurança, o domínio do carro. Segundo passo, vai treinar de madrugada, umas 2 da manhã, que tá super tranquilo a avenida, dependendo de onde você mora, né? Durante o dia, vai num momento mais tranquilo, num lugar mais pertinho, bem pertinho, para você fazer esse desafio de ir aqui até ali.
tá? Porque são só esses 3 passos. Porque eu lembro que quando eu fui dirigir sozinha, só pra sair da minha casa pra ir ali, coisa rápida, eu já sabia dirigir, eu já sabia tudo. Mas foi a primeira vez que não tava a pessoa que tinha experiência do meu lado. Só isso me deixou nervosa. Sabe o que eu fiz? Eu andei por um trecho, eu peguei um trechinho, eu andei com o freio de mão puxado, que estraga o carro, né? Tava tão nervosa, gente, que eu não lembrei de baixar o freio de mão. Olha só, muitas vezes não é que você não sabe dirigir, é porque você fica nervosa, então a gente tem que vencer esse nervosismo. E vencer esse nervosismo, ele é mais difícil do que aprender a dirigir de fato, sabe? Aí eu fui, tava tão nervosa que eu esqueci de puxar o freio de mão. Mas na segunda vez foi maravilhoso, não fiz mais isso. Entendeu? A primeira vez eu fiquei nervosa só porque a pessoa não estava ali do meu lado. Eu sabia, quando a pessoa estava do meu lado, eu tenho que ligar o carro, eu tenho que baixar o freio de mão. Tata. A pessoa não estava ali. Ai, meu Deus, estou sozinha nesse carro. Esqueci de puxar o freio de mão, gente. De descer o freio de mão para poder andar com o carro, entendeu? Beleza, quando eu peguei essa prática toda em carro manual, fiquei ali uns 4 anos dirigindo carro manual e recentemente eu vim trocar para um carro automático. Tava usando carro todo dia, todo dia. Aí eu pensei, vou trocar para um carro automático agora, tá numa boa hora, já tenho domínio total com carro manual, então vou dar esse avanço aí. Mas na época eu lembro que, mesmo se eu pudesse comprar um carro automático, não compraria porque eu queria dominar o carro manual, saber também dirigir um carro manual. Então, meu processo foi este, tá? Falei para vocês aí os 3 passos principais. Se você também tá com esse medo ou tá travada por algum motivo, você já sabe, vai em uma rua vazia, super tranquila, alguém vai te ensinar de fato ali a dirigir. Aprendeu? Entra nesse carro sozinho e dirige sozinha. Nesse lugar tranquilo, tá? Sozinha para você pegar a segurança. Eu lembro que quando eu tava nesse condomínio super vazio, eu lembro, lá tinha um açougue, passava um carro assim uma hora ou outra, muito tranquilo. Eu lembro que eu dirigia curtindo o meu carro por estar ali sozinha, era o C3 2012. E aí eu tava ali com ele, assim, dirigia sozinha, colocava uma musiquinha, aí eu estacionava, ficava assim olhando. O que é isso, tá? É um trabalho de intimidade com o carro. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que estão em processo de dirigir que não criam essa intimidade com o carro. Fica muito assim, fulano, você vai me ajudar a dirigir agora? Você vai me ensinar? Tá bom, vamos lá no carro. Aí entra com a pessoa. Aí, beleza, sai do carro com a pessoa. Aí, fulano, e agora? Você vai... Ah, tá, a gente agora vai treinar? Beleza, então, vamos. Aí a pessoa entra no carro com você. E você com o carro? Você não cria um vínculo, entende? Eu lembro que eu criei esse vínculo. Eu pensei, eu tenho que criar esse vínculo. Eu não tenho um vínculo com o carro, é sempre a pessoa comigo dirigindo. E assim, gente, parece que é bobagem, mas o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira, tá? O subconsciente, ele funciona de uma maneira que às vezes não tá muito claro pra gente. Olha só isso. O seu subconsciente precisa criar esse vínculo com o carro, ficar confortável de estar ali sozinha. Então eu sentava no banco do motorista, sozinha, eu e o volante, olhava assim para os botões, olhava para aqueles botões que tem para controlar para-brisa, farol, tudo. Sabe, criando um vínculo. Para quê? Isso aí você tá trabalhando o quê? A questão de ficar nervosa. Tá sozinha ali, entendeu? Porque você sempre tá no carro com alguém do seu lado. Agora me fala, quando tem uma pessoa do seu lado, você consegue ficar parada assim, ó? E ficar observando o carro, ficar pensando na vida, ficar pensando, vou estacionar ali, vou sair daqui, vou estacionar ali. Você consegue pensar nisso com calma? Não. A pessoa do seu lado tá sempre assim, tá, beleza, vamos sair daqui, vamos estacionar ali agora pra você treinar, e você, tá bom então. Aí a pessoa, você fez a baliza assim assado, vamos ali agora, você vai entrar ali, não sei o que, aí você, tá bom. Você não consegue refletir, você não consegue pensar sozinha. Outra coisa também, às vezes você olha assim, gente, isso aqui é uma coisa, que pra eu aprender eu preciso disso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito bem errando. Eu aprendo muito bem assim do que a pessoa me ensinando passo a passo pra fazer certo. Não, eu tenho que fazer, errar, e aí depois que eu erro eu aprendo. Eu lembro que eu ficava sentada, né, olhando os botões assim, tá, os pensando, esse botão aqui faz isso. Eu preciso quebrar a cabeça, sabe? Refletir sozinha como é que faz o negócio. Quando você tá com alguém do seu lado, a pessoa não deixa você pensar. A pessoa já fica, esse botão aqui você liga o pisca-alerta. Com esse botão aqui você vai mexer no para-brisa. Agora você vai... A pessoa não deixa você pensar. Esse botão aqui é pro pisca-alerta. Deixa eu ver esse botão aqui agora, eu consigo mexer o para-brisa assim.
Ah, se eu descer ele para baixo, o para-brisa vai mais lento, entendi. Ah, sabe? Entendeu? Meu. Funcionou para mim. É isso, meu processo foi esse. Se você tem mais dúvidas, deixa nos comentários. Esse vídeo eu gravei ele a partir de comentários. Eu nem imaginava, né, que eu não tenho interesse de saber, assim, qual era o meu processo. E, gente, carro agora, assim, me ajuda demais. Eu sou mãe com 2 crianças pequenas, então eu preciso ir no mercado, preciso comprar um negócio, dar um pulinho ali, resolver uma coisa, levar o meu filho em tal lugar. Ó, sai pra resolver as coisas, entendeu? É isso, tá sendo, assim, fundamental na minha vida. Agora eu vou ali levar meu filho pra escola. A gente se vê. Vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir, tá?